Estamos de volta! E você? Tá endividado? Já começou o ano devendo aí? Ai, meu Deus, já sim, meninos? Vamos resolver isso agora? Vamos lá, vamos com dicas especiais para você sair do sufoco e terminar esse ano no azul. Trouxemos hoje aqui a nossa querida doutora Bruna Kusumoto, que vai falar sobre isso, como a gente vai driblar, né? Boa tarde, tudo bom, doutora? Muito boa tarde, tudo bem. E que difícil, porque a gente já começa o ano devendo. O começo do ano, janeiro e fevereiro, eu acho que são os meses que mais dói no bolso do brasileiro, né? Porque vem tudo, IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar, que cada vez está mais caro. Repor o estoque de comida, porque em tese, geralmente, em dezembro a gente diminui um pouco, porque a maior parte vai viajar, então não compra tanto para casa. Então vem um conjunto de contas bem pesadas janeiro e fevereiro. E a melhor forma de driblar isso é se organizar financeiramente. E eu acho que nós temos essa dificuldade. Eu não sei se você que está nos assistindo também tem essa dificuldade. Quer fazer uma pergunta para a doutora? Então faz o seguinte, ó, já prepara o telefone, pode ligar aqui para a gente, 011 2959 2121 ou 011 22 81 81 81. E pergunta, como é que você pode se livrar, né, doutora, dessas tão temidas dívidas? Ter dívidas, quando é que começa a ser um problema? Bom, vamos lá. Existem duas coisas diferentes. Ter dívidas e tá inadimplente. Então, são duas coisas diferentes. A inadimplência é quando você tem... eu tenho que pagar dia 10 numa conta e deixo de pagar porque não tenho dinheiro. Aí você está com dívida. Tá. Estar endividado é quando você parcela, por exemplo, uma compra. Então, você está endividado porque você ainda tem várias parcelinhas para pagar, mas você não está inadimplente. Então, essas são duas coisas que todo mundo tem que analisar e compreender. Por que eu falo que tem que compreender isso? Porque aí você sabe como gastar o seu dinheiro. Você sabe se estou com muita dívida, ou seja, estou inadimplente, preciso economizar, preciso rever quais são as minhas prioridades, como é que eu estou gastando o meu dinheiro. Agora, estou endividado, preciso ter controle para não ficar inadimplente. E, ou seja, novamente a gente volta para o controle financeiro. É necessário, gente. Eu sei que todo mundo fala, ai, doutora, mas é muito chato. É chato, mas você precisa anotar todos os seus custos. Ter uma planilhinha mensal do quanto você gasta com coisas essenciais e o quanto você gasta com coisas que não são essenciais, que podem ser necessárias e outra, coisas que você nem sabe com que você gasta. E eu dou sempre o exemplo do cafezinho na padaria. Antigamente o café custava R$1, né? Né? Hoje o café tá R$4, R$5. Exatamente. Soma isso, 30 dias. Você tem um dinheirinho ali. Então, por isso que eu só vou conseguir enxergar que esses R$5 todos os dias pode estar pesando no meu bolso se eu anotar. Porque no dia a dia, em tese, fala, é só R$5. Mas no final do mês, no final do ano, deu dinheiro. Um montante. E eu queria te fazer uma pergunta. Um tempo atrás, eu lembro que eu me enrolei com meu cartão de crédito e aí a solução foi, eu peguei um empréstimo para pagar o cartão de crédito. Então, eu fiz uma dívida para pagar outra. Fiz certo ou fiz errado? Depende. Vamos. O cartão de crédito, o cheque especial, são as duas formas de você conseguir dinheiro muito fácil. E por que é muito fácil? Porque já está pré-aprovado na sua conta. Então, o cartão de crédito você já tem um limite que você pode gastar e o cheque especial você já tem um valor que você também pode gastar se necessário. Mas por que isso é bom? Todo mundo fala, nossa, maravilhoso ter, né, limite. Bom, e você pode gastar a qualquer momento. Qual que é a parte ruim? A maior taxa de juros é do cartão de crédito e do cheque especial, porque o risco é muito grande. O banco não tem garantia do que você vai pagar, não tem um carro em garantia, não tem um imóvel em garantia. Por isso que os juros é muito alto. Então, vamos supor, respondendo a sua pergunta, vocês aprenderam isso, juros muito alto. Eu tô devendo pro cartão de crédito. A primeira coisa que eu vou pensar, existe algo que chama parcelamento compulsório no cartão de crédito. Se você deixar de pagar em 30 dias a sua fatura, a operadora do cartão irá te ligar. E ela vai ligar oferecendo um parcelamento dessa fatura, com os juros menor do que os juros rotativo. Não vou falar muito técnico, mas o que isso quer dizer de forma simples? Juros rotativo, 14%, tá? Juros que ele vai tentar te jogar, 7%. Então já é menor. Já é menor. Então, talvez seja uma opção você ligar na operadora falando, eu vou ficar inadimplente, como é que eu posso pagar isso? É uma opção. Segunda opção, que a
maior parte das pessoas fazem? Pegar empréstimo pessoal para pagar o cartão de crédito ou o cheque especial. Por que as pessoas fazem isso? Empréstimo pessoal é muito mais barato. A foi taxa de juros. por isso que a gente fez, né? Exato. Então, por que a taxa de juros é muito menor? Principalmente se for, por exemplo, um empréstimo consignado. O que é isso? Tira direto da sua conta. Você recebe lá seu saláriozinho, antes de cair na sua conta, o banco já vai lá e pega 30%, por exemplo, do seu salário para pagar o seu empréstimo. Ou seja, o risco do banco é pequeno. Por quê? Porque você está recebendo direto ali na sua conta. Logo, os juros vai ser menor. Então, é uma possibilidade de você realmente endividar-se, né? Pegar uma dívida para pagar outra. Entendi. E agora, por exemplo, né? Ganhei um dinheiro extra. Vale mais quitar as minhas dívidas ou fazer o investimento? O que está compensando mais? Olha, essa é uma pergunta um pouco delicada, porque vai depender do seu caso concreto. E quando eu falo isso, falar coisa de advogado, né? Depende, é sempre coisa de advogado. Talvez, né? Mas não é, gente. Por que eu falo isso? Porque depende de qual tipo de dívida que você possui. Vou te dar um exemplo. Se você possui uma dívida imobiliária, de um empréstimo imobiliário, você pegou um financiamento, você não vai conseguir pagar a sua casa, a sua parcela da sua casa, ou ela está em atraso, e você recebeu esse dinheirinho, o que eu vou te falar? Paga a dívida. Por quê? Porque você pode perder o seu imóvel. Então, a consequência é muito mais drástica do que só ter uma inadimplência ou ter um apontamento num Serasa, né? Então, por isso que eu falo, depende. Mas eu sempre falo, é melhor você pagar dívidas do que você ficar investindo. Porque a partir do momento que você deixa de pagar as pessoas têm a opção de ir na justiça e pedir a penhora da sua conta, penhora desses investimentos. Logo, você deixou de pagar algo porque você quer investir, mas esse dinheiro vai ser penhorado. Talvez seja mais prático você negociar um desconto para um pagamento à vista dessa dívida do que você falar, não, vou investir e deixar de pagar. E, por exemplo, eu tenho uma dívida e eu tenho um bem. Um carro, uma casa, eu vendo essa dívida, esse bem para poder pagar uma dívida. É rentável? É correto? Ok? Ou é melhor eu não perder o meu bem ali e deixar a dívida rolar? Novamente eu vou falar que depende. Por que eu vou falar isso, gente? Muitas pessoas, aconteceu isso bastante na pandemia, começaram a comprar veículos para trabalhar com esses aplicativos de transporte, tá? E foi o único meio que essas pessoas conseguiram para sobreviver. Só que nesse inteirinho a gasolina deu um boom. E aí, às vezes, não compensava mais ser motorista desses aplicativos. E começou a gerar atrasos para esses empréstimos, que foi para pegar um bem. Aí você fala, não, eu vou vender para quitar a dívida. É uma opção, mas você vai ficar passando fome? Então, talvez, você conversando com um assessor financeiro, você conversando com algum advogado, ele pode te dar outras opções. E por que eu falo conversando? Porque eu não sei o que mais você pode fazer da vida. Eu tive um caso desse, que o cara era motorista, e ele falou assim, doutora, se eu vender ou entregar para o banco, eu vou estar perdendo dinheiro do que eu já paguei. Sim. Né? E eu não vou conseguir arrecadar dinheiro para nada. Eu falei, então vamos tentar pensar no que você é bom, além de ser motorista. Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe cozinhar? Você sabe fazer tricô? Você sabe pintar? Porque existem outras rendas extras que a gente pode fazer, a gente pode se oferecer. Vou dar um exemplo besta que eu dei pra ele. Você sabe caminhar com cachorro? Você mora em condomínio, não sabe? Você já pensou em fazer um cartãozinho, colocar debaixo da porta de todo mundo e falar, eu vou passear com os cachorros de vocês, eu cobro R$50. Você vai fazer um dinheirinho, não? Poxa, doutora, muito bom. Conversando, a gente chega numa solução. Então, esse foi um exemplo. Então, talvez vender não seja a primeira opção. Sim. Mas, volto a lhe dizer, quando a gente está num problema, a gente não consegue enxergar a solução. Por isso que é importante compartilhar as dores. Conversar com a sua mulher, com o seu marido, com pessoas que já passaram por isso e que não estão emocionalmente envolvidos. Porque talvez possam trazer outras soluções que não seja de imediata entregar o patrimônio. Muito legal. Tem uma ligação na linha? Vamos falar aqui com quem estou falando? Cláudia. Oi, Cláudia. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, tá bom. Você fala de onde? São Paulo. São Paulo. Qual que é a tua pergunta para a doutora Bruna? Tá, ok. No caso, seria sobre uma lei, e eu estou fazendo faculdade de Direito, e assim, o professor, no semestre passado, ele chegou a comentar sobre a lei que fala sobre, para evitar os juros abusivos. Então, assim, é como na lei da falência, faz uma fila dos credores, né? E eles todos, é semelhante
a recuperação em lei da falência, né? Então, essa nova lei, doutora, ela pode ajudar as pessoas que têm uma série de dívidas, com cartões, por exemplo, e ter a reunião desses credores, né? E, por ordem, eles fazerem uma proposta. Eu gostaria que a doutora explicasse de que forma pode ser feito, se pode ser feito no juizado especial civil, para que, no caso assim, como é uma prestação de serviço, o Sempre Melhor, eu acredito que, assim, eu ligando e compartilhando com a doutora, eu ainda estou a nível de aluna. Mas eu achei muito, assim, essa lei, assim, muito, vamos dizer assim, propícia para o nosso momento Brasil. Porque pós-pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Então, essa lei que veio a incorporar o novo Código do Consumidor, né? Então, é feita a reunião desses credores. Vamos supor que tem um credor, o professor chegou a comentar, que ele fala, não, eu não quero que seja por essa taxa de juros, eu quero 400% de juros. Então, o juiz vai deixar de fora esse credor, porque ele não está agindo, vamos dizer assim, de boa fé. Eu gostaria que a doutora explicasse como que pode ser feito a reunião desses credores. Eles têm que cobrar uns juros normal, vamos supor, de 12% ao ano, não pode ser 400%. Você liga hoje no cartão, 10. Liga amanhã, está em 40, 50 reais. É uma coisa sobrenatural, uma coisa assim que falta com a dignidade do ser humano, né? Muitas pessoas têm a boa vontade de querer resolver. Então, a minha pergunta, ela é exatamente nesse sentido. Como que busca esse novo artigo do Código do Consumidor? De que forma pode fazer a reunião? Porque, assim, o banco, normalmente, eles batem o pé. Não, eles têm um jurídico forte. De que forma que o consumidor que está nos assistindo do Sempre Melhor pode buscar reunir os credores e dentro de uma taxa de juros racional, propícia, para que o brasileiro consiga deixar as contas em ordem, doutora? Seria nesse sentido. Qual é o mecanismo? O juizado especial civil, o próprio PROCON, né? De que forma? Cláudia. Seria isso. Muito obrigada. Pode responder, doutora. Cláudia, muito obrigada pela essa pergunta. Essa lei chama Lei de Superendividamento. É uma lei que foi criada o ano passado, na realidade o ano retrasado, e começou a entrar em vigência o ano passado, tá? Qual que é a ideia dessa lei, gente? É uma lei que simplesmente veio tentar trazer a questão de recuperação judicial que era aplicada para as empresas, mas para as pessoas físicas. Porém, existem diversos requisitos para aplicar essa lei. E, infelizmente, o nosso tribunal, pelo menos eu posso falar por São Paulo, não está aplicando de forma tão efetiva. Por quê? Porque existem várias lacunas nessa lei. Mas vou dar um exemplo muito básico para tentar responder a sua pergunta. A lei, ela prevê que as pessoas que estejam endividadas, que não seja com carnês, por exemplo, de carro ou de financiamento imobiliário, isso não entra. Então, tem alguns requisitos do que pode entrar e o que não pode entrar. Primeira opção também para você conseguir reunir todos os credores, você demonstrar boa fé. O que é boa fé? Existem várias pessoas que pegam empréstimos, paga uma e não paga mais, porque já sabia que não ia conseguir pagar. E isso aconteceu bastante na pandemia, porque as pessoas realmente estavam desesperadas para pagar as contas. E, infelizmente, isso é considerado má fé. Por quê? Porque a pessoa sabia que ela não iria conseguir pagar, então já não entra na questão dos requisitos da lei de superendividamento. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, vamos supor que a pessoa está de boa fé e realmente ela demonstrou que ela está super endividada por questões de pegar inúmeros empréstimos e o banco, irresponsavelmente, está dando mais empréstimo para se enrolar cada vez mais essa pessoa. Então, precisa demonstrar uma série de requisitos para conseguir a aplicação da lei de superendividamento. Conseguir isso, o que eu vou fazer? A primeira coisa, procurar um advogado ou PROCON. Procurando o PROCON vai intimar as pessoas, os outros credores, para participar de uma reunião amigavelmente e falar, olha, eu tô com uma dívida no total de 10 mil reais, um com cada credor ali. Com a loja não sei o quê, com o banco e tal. Eu não consigo pagar. Eu demonstro que eu estava de boa fé, eu demonstro por que eu consegui pegar essas dívidas, por que eu fiz isso, a desorganização financeira, a necessidade e tudo mais. E aí, eles vão olhar e falar assim, não, realmente,
acho que a gente pode parcelar em 5 anos, porque é o limite do parcelamento para você pagar todas as dívidas, tá? É como ocorre na recuperação judicial, Certo. mas agora aplicado para pessoas físicas. Muitos credores podem falar, não quero. Aí vai ter que ir para o judicial. E aí, no judicial, o juiz tem o poder de falar, independente de você querer ou não, eu estou verificando que existe sim a questão do superendividamento, existe preenchimento de todos os requisitos e eu vou determinar aqui um parcelamento e você não pode fazer novas dívidas dentro do prazo de 2 anos até você quitar esses 5 anos, ou seja, 7 anos você não pode fazer novas dívidas. Então, tem uma série de requisitos legais que você precisa se encaixar para conseguir ter o benefício da lei dos superendividamentos. Então, isso é muito importante também. É uma lei nova, tá? Pouco aplicada ainda. Por quê? Porque o judiciário tem uma certa resistência a determinar o que é cada conceito previsto nessa lei. Então, tem muitos conceitos abertos. O que é boa-fé? Você não sabe. Né? O que é superendividamento para você não é para o outro. Exato. E não está determinado na lei especificamente. Então, são requisitos. Agora, uma coisa que ela falou que é muito importante, ela falou sobre juros abusivos. E eu vou falar uma coisa para vocês que muitas pessoas pregam e que é mentira. O banco, ele não é obrigado a limitar os juros a 1%. Isso é história. Tem a chamada lei de usura. E a lei de usura permite que o banco possa, sim, ultrapassar o limite de 1%. Então, qualquer instituição financeira não precisa se limitar a 1%. O que é considerado juros abusivos no Brasil? Tudo que for acima da média do mercado. Ou seja, como é que eu descubro isso? Você vai ter que entrar lá no seu banco, procurar qual foi a taxa aplicada no dia e no ano, no mês que você contratou. Aí você vai ter que ir lá no Banco Central procurar qual é a média de mercado desse mês, dia e ano. Uau. Aí você vai ver um valor. Vamos supor que a taxa média era 7%. Aí você vai assim, poxa, mas meu banco aplicou 8%, então é abusivo? Não é abusivo. E eu vou te falar o porquê. Porque aquilo é taxa média de mercado. Para o banco te dar um juros, ele vai analisar o contexto da sua vida, a sua pontualidade, ou seja, você paga a conta no dia, antes ou depois, ainda que seja nos 30 dias permitidos. Ele vai olhar o quanto você movimenta de dinheiro na sua conta, ele vai olhar o que você faz da vida, qual é o tipo de salário, quanto tempo você está estabelecido no seu emprego, para aí sim ele colocar a taxa de juros para você. O que eu dou de dicas? Antes de pegar qualquer empréstimo, procure pelo menos 3 instituições financeiras. E hoje você tem a opção de abrir as suas informações para esses bancos. Antigamente, só o banco que você tinha conta que olhava a sua conta e sabia da sua vida. Hoje não. Hoje você tem o Open Bank, que você permite que as outras instituições financeiras analisem a sua vida. Por quê? Porque assim eles podem analisar o risco que eles têm de te emprestar um dinheiro e olhar e falar, não, vou te dar um juros menor, ou não, isso aqui eu vou te dar... Exatamente. É aquele score que o pessoal fala, isso é do Serasa, que também ajuda. Esse é muito bom também para você que quer aí também fazer um empréstimo. Uma pessoa que quer empreender, por exemplo, que sempre teve a vida certinha, nunca, né, teve nome sujo. Esse score também vale a pena eles você investir para analisar também. Sempre. E uma coisa que eu sempre falo, as pessoas falam assim, ninguém olha o Serasa, a pontuação no Serasa. Olha, né? Porque se você tiver uma score baixo, o risco é maior. Mas como se faz esse cálculo, talvez eu não concorde? Eu não concordo, mas é o que o mercado usa. Então é sempre importante isso. Vocês analisam, manter o seu score lá em dia, pontualidade na conta, ou até antecipar as contas, tá? Mas a dica que eu dou, gente, para vocês não acharem que é juros abusivo, procure 3 bancos diferentes, procure propostas diferentes e você vai ver que vai variar. Vai ter um banco 1,8, o outro vai ter 2, o outro vai ter 2,5. É abusivo? Não é abusivo. Eles podem escolher, Eles né? podem. Sobre a dívida caducar, né? Parece que mudou. Antigamente era 5 anos, caducava essa dívida, agora mudou. Me explica só Na realidade, o que aconteceu agora. O termo caducar, gente, nada mais é do que você falar assim, decaiu. Esse termo não existe, tá? Então, vamos lá, o que eu vou explicar? As pessoas que têm uma dívida, o credor, ele pode te cobrar na justiça em até 5 anos. Então, ele pode ingressar com a ação no último ano, tá? Ele pode ingressar 5 anos para entrar com a ação. Se ele não ingressar com a ação, ele pode te cobrar só administrativamente, ele não pode mais entrar com uma ação judicial para conseguir isso, tá? Então vai ser só com cartinha, com o nome no Serasa, com aquelas ligações, 800 ligações dia a dia para conseguir. Aquelas 25 ligações por dia. Então esse é o ponto. Então tomem cuidado com isso. Para vocês, as pessoas falam assim, mas depois de 5 anos não pode mais nem me cobrar. Não precisa nem mais pagar. Não, você tem que pagar. E detalhe, seu nome vai estar constando em todos os bancos que você tem uma dívida ou que você renegociou essa dívida, também consta isso nos bancos, independente de você ter adimplido a sua dívida.
Muito bem, a gente tem mais uma ligação. Com quem que eu falo? Alô? Alô? Tá bem baixinha a ligação aqui pra mim. Alô? Alô, Quem fala? eu queria fazer uma pergunta para a doutora aqui. Por gentileza, qual o seu nome? Oi? O nome do senhor? Adão Teodoro Cunha. Seu Adão, ou me ouve só pelo telefone, abaixa a sua televisão, porque senão vai ficar dando um delay e aí a gente vai te ouvir muito atrasado aqui no nosso estúdio, tá bom? Aí você pode fazer a sua pergunta para a doutora Bruna, por favor. Será que tá com problema? Acho que caiu, né? A ligação? Isso, eu queria fazer uma pergunta para ela aí. Pode fazer. Pode fazer? Isso. Viu? É que eu recebi uma carta consignada do INSS, aquele negócio de minha vida. Negócio de vida lá. E eu não sei como fazer. É lá na Faria Lima, lá. Avenida Faria Lima, apartamento 8. Acho que a gente não tá conseguindo entender a sua pergunta. Você entendeu? A doutora entendeu, tá bem picadinho. É bom que a advogada sabe tudo, né? Vai, doutora, manda bala então. Adão, você precisa procurar uma advogada previdenciária, tá? É a especialidade que você procura. Por que eu tô dizendo isso? Muitas vezes a gente fala, eu não tenho dinheiro e eu vou tentar administrativamente ir até o INSS e pedir a revisão de toda a minha aposentadoria. Ou então fala, não, eu quero aumentar minha aposentadoria. Eu vou tentar fazer algo com a minha aposentadoria, você vai direto. E aí você perde prazo, porque você não sabe olhar o sistema. Você não escreve algum artigo errado. Então, procure um advogado. Se você não tiver dinheiro para contratar um advogado especializado no INSS, procure a Defensoria Pública. Tá? Joga lá no Google, Defensoria Pública perto da sua casa. Ele vai te dar o endereço, ele vai te dar um telefone e você consegue obter um atendimento de um advogado público para te orientar muito melhor para essa parte de revisão do INSS. Muito bem, acho que ficou, né? Deu para entender aí a tua questão, né, Adão? Não sei se já não está mais na linha, mas um beijo, obrigada aí pela tua participação. Doutora, pra gente fechar aqui a nossa... Tem mais uma? Então vamos falar com mais um telespectador. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Andréia. Oi, Andréia. Do Rio de Janeiro. Você fala do Rio de Janeiro. Vamos lá, qual que é a tua pergunta para a doutora Bruna? Doutora, eu gostaria de saber, uma empresa, né? Eu fiz um acordo com essa empresa e eu fiz um parcelamento da dívida, né? Parcelei em 3 vezes. Só que na última parcela eu não consegui pagar. Então, que seria em dezembro. Aí agora em janeiro eu liguei para ver se a gente conseguia fazer o pagamento dessa última parcela. Só que eles voltaram os juros todos de novo do valor que estava em débito no início. Aí eu queria saber se eles podem fazer isso ou se eles deveriam colocar só os juros decorrentes desse atraso. Aí eu queria saber dessa informação. Só uma perguntinha, é instituição bancária? É bancária. Tá. Bom, gente, qual que é o grande problema? Vou reiterar o que eu acabei de falar. Instituição bancária, quando você faz renegociação de dívida, eles colocam juros sobre juros. Tá. Por que é esse juros sobre juros, né, que todo mundo fala? Na realidade, ele vai aumentar a sua taxa de juros porque o risco de não receber da inadimplência é muito alta. E além disso, o prazo, vou explicar, vou tentar não ser muito técnica. Quando você pega o dinheiro, você pega... Vou pegar hoje para pagar daqui 2 anos. Estou dando um exemplo. Doutora. Oi. Só um minutinho. É que era o cartão de crédito do banco que eu devia e um empréstimo que era consignado. Então, eles fizeram aí um pacote, juntaram essas 2 dívidas e dividiram em 3 vezes. Sim. Fizeram 3 parcelas. Eles fazem essa renegociação, eles pegam todos os contratos de todas as dívidas que você vai possuir, isso é normal em todos os bancos, tá? E eles fazem um contrato só para fazer essa renegociação. E aí eles colocam a soma dos 2 juros, dos 2 contratos e ainda colocam juros a mais, justamente porque o tempo que você colocou que você iria pagar, por exemplo, 1 ano,
dobrou. Então você já não pagou em um. Então ele já perdeu dinheiro, entre aspas. É assim que o banco funciona. Então eles colocam juros do que você já tinha pago, mais os juros do risco que você não pagou, pelo tempo que você ainda vai demorar a pagar. Olha, isso tudo compõe juros. Ou seja, fica muito maior, praticamente dobra, triplica a taxa de juros. Então, renegociação bancária, gente, sempre procure um advogado. Eu sei que muitas vezes a gente está no desespero, a gente é muito honesto, a gente não quer dever para ninguém, mas às vezes é melhor você procurar um advogado que vai poder ter barganha com o banco ou até mesmo te orientar como fazer isso para você não cair nessa questão de renegociação, porque eles podem. O banco não tem limitação legal na taxa de juros de 1%. Ah, tá bom. Obrigada, tá? Imagina. Bom, então é aquilo, né? De qualquer forma, a gente não dever é complicado. A gente precisa tentar ao máximo pagar nossas contas, né? Nossas dívidas. E sempre quando for fazer, né? Um parcelamento, alguma coisa, contar realmente com os percalços, né? Que podem acontecer aí no meio do caminho, né? Eu sempre falo, a pandemia acho que foi a maior lição de casa para todo mundo. Porque muitas pessoas tinham dinheirinho contado. E assim, existia esse dinheirinho contado e eu fazia dívida, além do que eu ganhava. Ou seja, quando vem a pandemia e reduz, por exemplo, o salário das pessoas, ou então vem um desemprego, eu não conto com esse percalço. E aí eu começo a entrar em dívidas e me enrolar cada vez mais, né? Então, a questão que eu falo para todos vocês, gente, coloque numa planilha tudo que vocês gastam. Tudo que é essencial e tudo que é necessário. Existe uma diferença, eu vou dar um exemplo bem rápido para a gente encerrar. O que eu falo? Essencial, luz, moradia, alimento, certo? E água. Porque você precisa estar limpinho, apresentável para o mundo, para você ir para o trabalho, para você ir para a sociedade e buscar o seu dinheiro. O resto, gente, é necessário, mas não é essencial. Porque, eu gostaria de pagar um plano de saúde. Todo mundo gostaria. Mas não é algo essencial, porque eu tenho um SUS se eu tiver algum problema, tá? Então eu consigo ainda manter a minha vida aqui indo num SUS. Então comecem a organizar. Não sobrou um dinheirinho para pagar plano? Legal. Então você coloca lá no necessário, não no essencial. Por quê? Porque eu tenho dinheirinho para me trabalhar, eu tenho uma casa para eu viver, eu tenho uma comidinha. Tudo perfeito. Aí eu já vou colocando. Agora, passou do que é essencial e necessário? Necessário escola também, particular. Muitas pessoas falam, eu preciso, acho que isso é necessário. Também legal, mas não é essencial, porque eu tenho escola pública. Toda vez que eu tenho uma opção, não é essencial, é necessário. Fazendo essas planilhinhas, você consegue falar, putz, se eu tirar algumas coisas que são necessárias, eu consigo sobrar um dinheirinho. Sobrando esse dinheirinho, eu consigo organizar a minha vida financeiramente. Mas isso são dicas genéricas, cada caso é um caso. Procure um assessor financeiro, gente. Existem vários sites, vários canais do YouTube ensinando vocês a organizarem a vida de vocês financeiramente. Né, doutora? Exato. Que a pessoa não precisa nem, muitas vezes, colocar, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Não, hoje Exato. a internet traz essa possibilidade. Doutora, eu quero te agradecer. Tinha tantas outras perguntas aqui. Eu sei que tinha mais gente aqui no telefone, mas infelizmente, né, o nosso tempo já esgotou aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. E deixa os seus contatos pra gente, por gentileza. Bom, obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui. O Instagram é druna.brunakusumoto. Vocês podem mandar perguntas lá à vontade, que eu sempre acabo respondendo. Demora um pouquinho, mas eu respondo. Então, dra.brunakusumoto. Ou o site do escritório, que é www.kusumotoadvogados.com.br. Lá tem o e-mail do escritório, o telefone do escritório. Vocês podem mandar um e-mail ou ligar para marcar uma consulta, se necessário. Obrigada. Bom, vamos quitar as nossas dívidas e começar o ano aí, ó, com tudo, tá bom?